Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço, onde a política brasileira é descomplicada, analisada e explicada de um jeito leve, direto e sem enrolação. Está começando agora o Top 10 Notícias Políticas da Semana. Prepare-se para ficar por dentro dos principais acontecimentos que agitaram Brasília e todo o país nos últimos dias. Entre os dias 2 e 8 de março de 2026, o cenário político brasileiro pegou fogo, e não faltaram polêmicas, reviravoltas e decisões que prometem mexer com o futuro do Brasil. Foi uma semana marcada por debates acalorados no Congresso, manifestações nas ruas e muita movimentação nos bastidores do poder. Tivemos uma nova pesquisa Datafolha, revelando mudanças surpreendentes nas intenções de voto, a polêmica PEC 6x1 avançando no Senado, a janela partidária oficialmente aberta para trocas de partido, além do escândalo envolvendo o ministro Toffoli e o Banco Master, que sacudiu o judiciário. E claro, muitos outros fatos que você precisa saber. Aqui, a gente destrincha cada notícia, explica os bastidores, analisa os impactos e mostra como essas decisões podem afetar diretamente a sua vida, seja no bolso, nos seus direitos ou no seu dia a dia. Nosso objetivo é que você entenda o que está por trás das manchetes e possa formar sua própria opinião. Não importa se você acompanha a política todo dia, se só dá uma olhadinha de vez em quando, ou se está começando agora a se interessar pelo assunto, esse espaço é para todo mundo que quer ficar bem informado e entender o que realmente importa. Então senta aí, pega o café, chama os amigos ou a família e vamos juntos mergulhar nos principais acontecimentos da semana. Informação de qualidade, de um jeito descontraído, para você começar o dia por dentro de tudo. Roda a vinheta e bora para o nosso Top 10. Porque aqui, política é assunto de todo mundo. E chegamos à notícia mais impactante do momento. Duas pesquisas recentes, Atlas Intel e Datafolha, revelam um cenário surpreendente para a política brasileira. Lula, que até pouco tempo era considerado o favorito absoluto, agora aparece empatado tecnicamente com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em simulações de segundo turno. Esse empate mostra que o eleitorado está dividido e que a disputa presidencial de 2026 está muito mais aberta do que se imaginava. O favoritismo de Lula, que parecia consolidado, começa a ser questionado diante desses novos números, indicando uma mudança significativa no humor do eleitor brasileiro. Em um dos cenários analisados, Tarcísio de Freitas chega a vencer Lula, algo impensável há poucos meses. Além disso, Lula ficou fora do top 3 no ranking digital, que mede o engajamento e a presença dos candidatos nas redes sociais. Isso mostra que a oposição está conseguindo mobilizar mais apoio online, enquanto a base de Lula parece menos ativa e engajada. O ambiente digital, cada vez mais importante nas campanhas, reflete essa nova dinâmica de forças políticas. A oposição cresce em força e visibilidade, enquanto Lula perde espaço e enfrenta dificuldades para manter sua popularidade. O cenário para 2026 está completamente indefinido, com vários nomes competitivos e um eleitorado mais exigente e volátil. Nunca antes uma eleição presidencial recente esteve tão aberta, com tantas possibilidades e incertezas pairando no ar. Mas o que explica essa virada tão rápida? Um dos principais fatores é o corte de quase 26 bilhões de reais no orçamento, que afetou áreas sensíveis como saúde, educação e investimentos sociais. Além disso, a insatisfação popular com os juros altos, que dificultam o acesso ao crédito e travam o crescimento econômico, aumentou a pressão sobre o governo. Para piorar, escândalos recentes envolvendo o judiciário, como o caso Toffoli e denúncias de supersalários, abalaram ainda mais a confiança da população nas instituições. Em uma tentativa de recuperar apoio, o governo liberou emendas parlamentares para acalmar o Congresso e garantir votações importantes. No entanto, o efeito dessas medidas foi limitado, já que muitos parlamentares continuam insatisfeitos e cobram mais diálogo e resultados concretos. O clima político em Brasília é de tensão e incerteza, com negociações intensas nos bastidores. O escândalo envolvendo o ministro Toffoli e a revelação de supersalários no judiciário só aumentaram o desgaste do governo e das instituições. A percepção de privilégios e falta de transparência alimenta o descontentamento popular e fortalece o discurso da oposição.
que promete combater esses excessos e promover reformas. Pela primeira vez desde o início do mandato, Lula se vê em uma posição de vulnerabilidade real. Sua liderança, antes incontestável, agora é questionada tanto por adversários quanto por aliados. O presidente precisa encontrar novas estratégias para reconquistar a confiança do eleitorado e evitar um desgaste ainda maior nos próximos meses. Diante desse cenário, a corrida presidencial de 2026 promete ser a mais imprevisível e disputada dos últimos anos. Com o jogo totalmente aberto, tudo pode acontecer. E o futuro político do Brasil está mais incerto do que nunca. Em uma reviravolta surpreendente no cenário político brasileiro, a mais recente pesquisa Datafolha confirma um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno das eleições presidenciais. Esse resultado chama a atenção porque, até pouco tempo atrás, Lula era considerado favorito absoluto para avançar ao segundo turno com ampla vantagem. Agora, o cenário mudou e revela um novo equilíbrio de forças, mostrando que a disputa está mais aberta do que nunca. Esse cenário de empate já havia sido antecipado por levantamentos da Atlas Intel, que também apontaram para uma disputa acirrada entre os dois candidatos. A convergência dos dados das principais pesquisas reforça a ideia de que o eleitorado está dividido e que a polarização política permanece intensa no país. Segundo os números mais recentes, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro aparecem com 46% das intenções de voto, evidenciando um empate real e consolidado. Esse equilíbrio mostra que nenhum dos lados tem vantagem clara neste momento. O bolsonarismo, mesmo após a saída de Jair Bolsonaro da presidência, segue forte e se consolida como a principal força de oposição ao governo atual. As manifestações de apoio e a mobilização popular continuam intensas, indicando que o movimento permanece relevante no debate público. Mesmo sem ocupar cargos de grande visibilidade nacional, Flávio Bolsonaro conseguiu capitalizar o desgaste do governo Lula e ganhou força principalmente nas redes sociais. Sua atuação estratégica, focada em temas polêmicos e de grande apelo popular, ampliou sua base de apoio. Flávio lidera o engajamento digital, superando até mesmo Lula em alcance e interação nas principais plataformas. O uso eficiente das redes sociais tem sido fundamental para impulsionar sua imagem e conquistar novos eleitores, especialmente entre os mais jovens. A polarização política segue viva no Brasil, mas agora com novos protagonistas disputando o centro do debate. O embate entre Lula e Flávio Bolsonaro promete ser intenso, com discursos cada vez mais direcionados para conquistar o eleitor indeciso. Se essa tendência de equilíbrio e disputa acirrada continuar, as eleições de 2026 prometem ser uma das mais imprevisíveis e disputadas da história recente do país, com o resultado totalmente em aberto e grandes emoções pela frente. Terceira posição. Tarcísio de Freitas atinge 45% de ótimo ou bom em São Paulo, segundo Datafolha. O governador cresce nas pesquisas nacionais e empata com Lula no segundo turno. Políticas de infraestrutura, segurança e diálogo com empresários impulsionam sua aprovação. Comparado ao governo federal, Tarcísio se consolida como alternativa de centro-direita. São Paulo é o maior colégio eleitoral, e Tarcísio pode ser o nome decisivo em 2026. Quarta posição. Datafolha mostra empate técnico entre Lula e Tarcísio no segundo turno, confirmando tendência de crescimento da oposição. Tarcísio, antes visto só como gestor estadual, agora é destaque nacional. Eleitores do Sudeste, Sul, evangélicos e empresários veem Tarcísio como alternativa. O nome dele ganha força para uma candidatura presidencial. Se entrar na disputa, a eleição será imprevisível. Quinta posição. A votação da PEC do fim da escala 6x1 está prevista para maio na Câmara. A proposta mexe com a jornada de trabalho de milhões de brasileiros e deve passar por várias etapas antes da votação final. O debate será intenso, com sindicatos e empresários pressionando. A decisão pode mudar a rotina de milhões de famílias e impactar o mercado de trabalho. Sexta posição. Economistas prevêem desaceleração da economia em 2026, com juros altos, tensão internacional e incertezas eleitorais.
O crescimento do PIB deve ser menor que em 2025, e o crédito segue caro. Indústria e famílias sentem o impacto, com menos emprego e renda. O ritmo da economia pode definir o tom da campanha eleitoral. 7ª posição. Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, foi preso pela PF e menções ao ministro Toffoli apareceram nos celulares apreendidos. Toffoli deixou a relatoria do caso, mas o STF e o Congresso atuam para blindá-lo. O governo Lula sente o desgaste, enquanto a oposição explora o escândalo. O caso reacende debates sobre transparência e impunidade no judiciário. Redes sociais e parlamentares pressionam por investigações rigorosas. O episódio pode influenciar futuras reformas no judiciário. 8ª posição. Começou a janela partidária de 2026. Deputados têm até 3 de abril para trocar de partido sem perder o mandato. O Centrão deve ser o maior beneficiado, enquanto partidos menores podem perder força. O dinheiro do fundo eleitoral não muda, mas a configuração das bancadas, sim. Essa dança das cadeiras pode ser decisiva para aprovar projetos importantes até 2026. 9ª posição. Flávio Bolsonaro lidera o ranking digital de candidatos para 2026, segundo a Datrix. Lula ficou fora do top 3. O bolsonarismo mantém base fiel e ativa nas redes, enquanto a esquerda ainda tenta recuperar espaço. O ambiente digital será decisivo na próxima eleição. Quem dominar as redes terá vantagem na disputa. 10ª posição. O Banco Central pode começar a reduzir a Selic em março, mas o ritmo será lento. Juros seguem entre os mais altos do mundo, travando crédito e consumo. O cenário internacional e o risco fiscal exigem cautela do BC. Qualquer decisão sobre juros impacta diretamente o bolso do brasileiro. Esse foi o Top 10 Notícias Políticas da semana. 2 pesquisas confirmando o mesmo cenário. Janela partidária aberta. PEC 6x1 avançando. Escândalo Toffoli e economia desacelerando. Comenta aqui embaixo qual notícia mais te surpreendeu. Deixa o like, se inscreve e compartilha para ficar por dentro da política brasileira. Até domingo que vem.